Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô trazendo a segunda parte do vídeo sobre o meu Bullet Journal de abril. E se vocês não assistiram o primeiro vídeo, vão lá no meu canal e assistam, porque é importante. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também nesse vídeo, se vocês quiserem clicar diretamente. Então, no vídeo passado, a gente começou a fazer o layout do Bullet Journal e eu não pintei os desenhos que eu tinha feito. Então, hoje o que eu vou fazer é basicamente pintar todos os desenhos para finalizar o layout desse mês. Eu só vou rapidamente passar aqui para mostrar para vocês como ficou, para quem não viu. Se vocês quiserem saber como eu fiz todas essas páginas, tem lá no vídeo, é só clicar. E é basicamente isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como tá minha área de trabalho, como é que eu vou trabalhar e o que eu vou usar para pintar isso. Vamos lá. Aqui tá meu bullet journal, né, minha agenda. E aqui eu tenho um potinho de plástico com, se a câmera focar aqui, um potinho de plástico com água, meus pincéis para aplicar água nos lápis. Aqui minha caixa gigante da Faber-Castell. Eu comprei isso há muito tempo atrás, foi fora do Brasil, porque no Brasil é inviável. E eu também fiz uma paginazinha com as cores certas dos lápis, porque às vezes quando você pinta com lápis e depois aplica água, a cor não é exatamente igual a mostrada aqui no próprio lápis. Então eu sempre gosto de, quando eu compro lápis novos ou mesmo tinta, fazer uma página dessas só para ter certeza que as cores vão ser corretas e tal. Então é basicamente isso, meu layoutzinho para trabalhar. E vamos lá começar. Eu já selecionei alguns lápis para pintar esse primeiro desenho aqui. E foram basicamente esses aqui. Então, uma boa variedade de amarelo, laranja e vermelho, alguns azuis, um cinza, um marrom escuro e um preto. Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais detalhado explicando por que eu uso essas cores ou como pintar ou alguma coisa do tipo, eu posso fazer um vídeo separado sobre isso, mas por enquanto vai ser isso aqui. E do outro lado eu também tenho o meu telefone com uma imagem de referência desse carinha aqui, porque eu sempre prefiro pintar e desenhar com uma imagem de referência, porque as coisas ficam parecendo um pouco mais reais, um pouco mais um pouco melhores no geral. Então sempre bom ter uma imagem de referência. Dito isso, vamos lá começar a pintar. Bom, eu comecei por esse caranguejo aqui e eu tô usando lápis aquarela da Faber-Castell. Quando eu uso esse tipo de lápis, o que eu gosto de fazer é primeiro colocar uma camada base, então é a camada da cor principal, que no caso é o amarelo para esse caranguejo, e depois eu passo um pouco de água por cima. Lembrando que, como isso é aquarela, tem que deixar a primeira, a segunda, a terceira camada elas secarem antes de aplicar uma nova camada. Então, geralmente o que eu faço é eu passo para outro desenho e começo a pintar outro desenho. No caso, eu estou pintando esse outro caranguejo aqui, que também tem como cor base o amarelo. Então, estou aplicando o amarelo nas pontinhas das patas. Depois que já secou, eu volto para o outro caranguejo e começo a aplicar cores um pouco mais escuras. No caso, esse aqui é o laranja, que é a cor que eu vou usar para as sombras. E eu uso dois tons de laranja. Um mais claro, mais próximo do amarelo, e um pouco mais escuro, mais próximo do laranja, do vermelho. E depois eu coloco mais água por cima. Esse é um processo que demanda uma certa paciência. Para você acertar as cores e os tons, você precisa ir camada por camada. Principalmente se você está começando esse tipo de arte agora. É importante que você tenha um pouco de paciência. Passando agora de novo para o outro, eu vou fazer a mesma coisa, colocando o laranja, que é uma sombra um pouco mais escura, e também o laranja um pouco mais avermelhado. Esse caranguejo tem uma série de cores contrastantes, que é o laranja e o azul, e é aí que entra a importância da imagem de referência que eu falei mais cedo. Porque você tendo uma imagem de referência, você sabe exatamente onde as sombras vão estar e qual é o tom de azul ou de laranja que você precisa aplicar em certas partes do corpo. Aqui agora eu estou só aplicando o azul nas patas e nos lugares que o azul encontra com o laranja ou com o amarelo, é importante que você deixe um pouquinho de espaço
para as cores elas se misturarem corretamente. Então preste atenção quando for aplicar cor aí e água também, vai devagar, porque as cores vão começar a se misturar de um jeito que pode não ser o jeito que você quer, então vai devagar. E lembrando que em aquarela, que muitas vezes o que a gente faz é deixar espaços em branco entre as cores. Porque a aquarela é um tipo de pintura um pouco mais leve. Tem cores um pouco mais pastéis, um pouco mais relaxantes para o olho. Enfim, é uma pintura realmente um pouco mais leve. Então, deixa aquele espaço em branco para ficar mais bonito. Desculpa aí a câmera não ter focado, eu não sei porque ela focou na minha mão ao invés de focar no desenho, mas daqui a pouco vai voltar a focar no desenho. Aí eu só tô passando água por cima com o pincel e nessa hora você tem que tomar cuidado para, se por exemplo você estiver aplicando água na parte em azul e você for passar para a parte em amarelo, limpa o pincel antes de trocar de cor, porque você pode acabar manchando a cor mais clara, né, que seria o amarelo. E depois que eu apliquei a primeira camada, eu tô passando por cima com cores um pouco mais escuras nos lugares que eu achei que precisava de um pouco mais de contraste. Então, principalmente na junção entre o laranja e o azul é uma parte importante de ter mais contraste. Voltando para o outro caranguejo, agora eu tô aplicando uma cor um pouco mais forte, um pouco mais vibrante, que é o vermelho, que vai basicamente estar em algumas partes da pata, principalmente onde tem sombra. E para sombra mais escura eu vou usar um marrom, que é complementar essas duas cores, que é o laranja e o vermelho. E quando você estiver aplicando o vermelho por cima do amarelo, pega um pouco leve, porque você pode acabar mudando demais a cor quando você for aplicar a água. Então vai devagar de novo, camada por camada, e tenha paciência. Quando você estiver aplicando a água, mesma coisa, vai devagar, vai aplicando com calma e limpa o pincel se você for passar de uma cor muito escura para uma cor mais clara. Aí no caso, eu estou fazendo primeiro todas as partes que tem vermelho e laranja, depois eu estou passando para o marrom e por último eu estou passando no preto, que é a parte mais escura. Depois, quando eu vou passar de novo pro laranja, eu limpo o pincel antes. Agora que esse caranguejo já secou, como eu deixei bastante espaço em branco, eu tô voltando e colocando um pouco mais de cor nessa parte aí do corpo. Mas mesmo assim ainda tem espaços brancos para deixar aquele charmezinho da aquarela, que é ter espaços em branco entre as cores. Também tô pintando os negocinhos que estão em volta do caranguejo, que adiciona um charmezinho e um interesse no desenho. Voltando para esse caranguejo, ele tá indo com cores um pouco dispersas, pouco contrastantes e com pouco formato. Então, o que eu decidi fazer foi aplicar um pouco mais de cor, com mais camadas, para deixar um contraste maior e ter um formato mais claro do que é a pata do caranguejo, o que é o caranguejo, enfim. Tem duas opções quando você for fazer isso. Você pode, primeiro, pegar o pincel com água e colocar diretamente na ponta do lápis e depois passar para o papel, porque aí você vai ter uma cor mais concentrada, com mais pigmento. Ou você pode fazer o que eu fiz aqui, que é adicionar mais cores por mais camadas. Para essa segunda página, eu tenho, na verdade, desenhos simplificados de caranguejo, não são desenhos que nem na página anterior, são ilustraçõezinhas. Então, para esses desenhos eu decidi fazer uma coisa um pouco mais básica, que é só trabalhar com laranja e com amarelo, porque também adicionar muito contraste ou muito detalhe nesse desenho ia ficar um pouco estranho. A ideia aqui é que seja um desenho mais bonitinho, uma ilustraçãozinha, e não um desenho cheio de detalhes e realístico. Também tem aquele caranguejinho menor do lado direito, que eu só usei o laranja mesmo porque ele é pequenininho, então não tem por que fazer sombra nele. E o caranguejo aqui de baixo também é uma ilustração um pouco mais simples, então só usei o laranja e o amarelo para pintar ele. Uma sombra bem simplesinha, bem fácil de fazer. Agora seguindo, tem esse outro caranguejo. Esse é um pouco maior, mas é na mesma vibe, que é uma ilustração e não um desenho. Então eu só usei o laranja e o amarelo de novo, com uma sombra simplificada, só para dar um interesse, uma diferença de tons aí no caranguejo, para deixar ele um pouco mais fofinho.
e pintei os olhos de preto, aqueles olhos bem bonitinhos de desenho mesmo. Agora para os últimos 2 desenhos, os últimos 2 caranguejos. Esse aqui que eu tô pintando agora, ele tem uma garra amarela, só que as patas dele são laranjas e o corpo dele é meio azul. Então tem bastante... ele é bastante colorido, tem bastante cor. E eu vou... Como eu tava com um pouco de pressa, porque o meu tempo estava acabando para desenhar, eu resolvi, ao invés de fazer camada por camada, colocar todas as cores, ou grande parte das cores, ao mesmo tempo. E se você já tiver desenhado com essa técnica antes, não tem muito problema fazer isso, porque você pode ir corrigindo conforme você vai aplicando a água e etc. Mas se você é iniciante, eu diria para fazer camada por camada, que é um pouco mais fácil. Demora mais, mas você acaba entendendo como as cores se misturam. É um processo um pouco melhor. Uma coisa que eu notei quando eu estava pintando esse caranguejo é que eu não tinha terminado totalmente de desenhar ele. Estavam faltando alguns detalhes do corpo. Então eu peguei minha caneta e desenhei os detalhes que estavam faltando. E agora eu tô só pintando o corpo, adicionando alguns detalhes nas patas, como eu disse. Quando você coloca as cores ao mesmo tempo, depois você tem que passar por cima adicionando os detalhes. E é isso que eu tô fazendo aqui. E no corpo, que nem o segundo caranguejo que eu pintei, eu tô deixando vários espaços em branco pra ficar aquela coisa mais de aquarela mesmo. Mas aqui eu achei que tava com muito espaço em branco, então eu usei a técnica de pegar o pincel e colocar água diretamente no lápis para depois aplicar no papel, para ter mais pigmento e conseguir fazer a sombra mais facilmente. Mas continuei deixando alguns espaços em branco. Agora, pro último caranguejo, ele é um pouco diferente dos outros. É um caranguejo que é simplificado, só que ele tá dentro de uma concha. E originalmente essa concha aí, ela era azul. Azul não, ela era verde. Só que eu decidi fazer ela azul porque combina mais com o bullet journal, eu achei que ia ficar mais bonito, enfim. Pro corpo do caranguejo eu só usei laranja, um pouquinho de azul, um pouquinho de roxo e amarelo. Porque... Como eu disse, é o corpo um pouco mais simplificado e o que chama atenção nesse desenho é, de fato, a concha. Para pintar a concha, eu usei uma técnica de pintar na mesma direção. Então, onde as linhas da concha seriam, eu pintei na mesma direção e deixei um pouco de espaço entre as linhas para ficar com essa cara de realmente ter linhas na concha. E é basicamente isso. Então, pessoal, foi isso. Acabei de pintar agora. Passaram mais ou menos quase 2 horas. Então, demora bastante para pintar. E eu só vou mostrar como ficou. Começando aqui pela página da frase e também a página inicial. Tem esses 2 caranguejos aqui, bem coloridos. Agora, na página do mês, tem 3 caranguejinhos, só que eles são mais simples, então só colori de laranja mesmo. Aqui não tem nenhum. Aqui tem outro muito fofo, eu achei esse aqui. Bem simples, só com laranja. E esses aqui são os últimos 2. Esse caranguejo é super colorido, várias cores, azul, laranja, vermelho, amarelo. Bem colorido. E tem esse aqui que tá numa concha. Originalmente, a foto que eu tinha desse caranguejo, a concha era verde. Só que eu achei que em azul ia ficar mais bonito, ia combinar mais com o estilo do bullet journal. E foi basicamente isso. Aqui a gente não tem mais nenhuma ilustração, nenhum desenho para pintar, só o layout normal. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. E também, se vocês tiverem alguma pergunta sobre os lápis que eu uso, as técnicas que eu uso, ou qualquer coisa do tipo, só comenta aí que eu vou responder o mais rápido possível. E não se esqueçam de olhar os meus outros vídeos no meu canal e se inscrever. Até mais!